Olá, nesta nossa conversa franca de hoje, eu quero conversar um pouco a respeito da formação, a necessidade que todos nós temos na nossa vida de uma constante formação. Eu começo aqui citando o professor de filosofia, escritor já falecido, João Paixão Neto, que dizia que o professor deve colocar eternamente o aluno em crise. E complementando este pensamento, na mesma direção, o professor também, escritor, Rubem Alves, também já falecido, infelizmente, que diz que o papel do professor não é dar respostas prontas, e sim provocar o espanto e a curiosidade no aluno. Colocar o aluno em crise, provocar o espanto e a curiosidade do aluno. Então são ideias muito interessantes que servem para nós, especialmente para os jovens, para os quais eu estou me dirigindo também nesta minha fala, que é a necessidade de uma constante formação. O que é formar-se? É se educar, é se instruir, aumentar os conhecimentos, estruturar-se, quer dizer, estruturar-se na sua vida, preparando-se para o futuro. Então, é importante saber que nós precisamos ter dúvidas para poder buscar, então, essa nossa instrução. O escritor que faleceu em 2012, o Milor Fernandes, ele disse algo muito interessante: se você não tem dúvidas, é porque você está mal informado. Então veja, o conhecimento não é ausência de dúvida. Até porque não ter dúvida sinaliza falta de inteligência, como cita o filósofo e escritor Cortella em um de seus livros. Mas de vez em quando ele diz isso nos seus escritos. Não ter dúvida sinaliza falta de inteligência. Quanto mais ignorante é uma pessoa, mais certezas ela vai ter. Agora, quem é inteligente tem dúvidas e busca a informação, procura instruir-se. E a formação deve ser um processo contínuo. Mesmo que sejamos especialistas em alguma coisa, mas isso, o ser especialista em algo, não nos isenta de aumentar os nossos conhecimentos e acompanhar a caminhada do saber, que é muito rápida, principalmente nos dias de hoje, não é? As mudanças hoje em dia estão sendo muito rápidas, a informação, a tecnologia, tudo evolui de uma maneira frenética. Inclusive, até vou ler aqui, que está no meu celular, uma frase de um livro que eu tirei de Zygmunt Bauman, professor sociólogo polonês, que faleceu em 2017, mas que ele tem alguns livros, e no livro chamado Modernidade Líquida, ele diz assim, que entendo a crise da modernidade líquida como sendo um tempo em que o velho já se foi, mas o novo ainda não tem forma. Quer dizer, com isso, que as coisas estão evoluindo muito rápido, principalmente na área tecnológica, mas tudo evolui muito rápido. Então, às vezes, as coisas não têm nem tempo para se formar e já desaparecem,
já estão superadas, e aí a gente tem que adquirir um novo equipamento, por exemplo, porque aquele que parecia que ia ficar muito tempo não ficou. Então, o formar-se, buscar instruir-se, essa formação é a busca da genialidade. E veja, gênios não são pessoas que nasceram com a capacidade pronta. O sujeito é um gênio, ele não precisa nem estudar porque ele é um gênio. Não é assim. A fonte da genialidade é estudar sempre. Inclusive, até eu lembro aqui, tem a história do antropólogo brasileiro Câmara Cascudo. Ele tinha o hábito de estudar todos os dias, sem exceção. Todos os dias ele se colocava lá no seu canto estudando. Uma pessoa que visitava o Câmara Cascudo estava na cozinha, perto da cozinheira, e disse assim para a cozinheira: "Puxa, este seu patrão é um gênio, né?" E ela, então, a cozinheira, respondeu: "Eu não acho não, porque já faz 40 anos que eu estou aqui trabalhando para ele e todo dia eu vejo ele estudar." Então, na ideia dela, estudar era uma coisa de quem não era sábio, de quem não era gênio. Quer dizer, para ser gênio teria que ter nascido gênio mesmo. Não precisa nem estudar. Era assim que ela pensava. E muita gente pensa assim. Mas não, a genialidade é construída. E a fonte da genialidade é estudar sempre. Então, a genialidade eu estou falando aqui no sentido da formação, da instrução, do progresso na vida, não é? Pode ser até o progresso na vida material, na vida espiritual também. Nós precisamos progredir em todos os sentidos. Então, é importante buscar a instrução, buscar esta genialidade. Então, repito, a genialidade é estudar sempre. A fonte da genialidade é estudar sempre. E, como diz o professor, filósofo e escritor Rubem Alves, também num de seus escritos, ele diz que a inteligência se desenvolve com desafios. Caso contrário, emburrece. Então, vejam bem, barco ancorado não afunda. Sim, mas também não afunda porque ele não navega, ele não sai do lugar, ele não se arrisca. Ou seja, não vive. Então, a vida é feita de desafios. Há necessidade de sair do lugar, há necessidade de se arriscar, há necessidade de navegar, ir mar adentro, porque se ficar ancorado, não vai acontecer nada. Vai ficar eternamente no mesmo lugar. E lembre-se, jacaré que fica parado vira bolsa ou sapato. É um ditado popular muito interessante. Então, é bom navegar, é bom sair do lugar. E, para terminar, eu diria que há pessoas, é até um provérbio, se eu não me engano, árabe. Há pessoas que são como tapetes. Às vezes precisam ser sacudidas. E isso nós podemos fazer com a gente mesmo, né? Vamos imaginar que nós somos tapetes, vamos dar uma sacudida, tirar a poeira, sair do lugar e sair como o tapete dos desenhos e dos filmes voando por aí. É preciso sair do lugar, e sair do lugar significa buscar o conhecimento.
Então, aquele mesmo que é especialista precisa se especializar mais ainda mais nos dias de hoje, não é? Em que tudo evolui muito rapidamente. Então, era isso que eu queria falar a respeito dessa questão da necessidade que todos nós temos de aumentar os nossos conhecimentos e buscar, então, a evolução. Ok? Então, muito obrigado pela atenção a mais esta nossa conversa franca. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau.